Fala, crente em Jesus, chegamos então, enfim, a nossa carta de Tito. Nossa não, né? Carta de Paulo a Tito, falando aqui da epístola pastoral, epístolas pastorais, cartas pastorais de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e carta a Tito. Primeira verdade da carta a Tito, não termos uma fé cega, que a nossa fé não seja cega, ela tem um fundamento. Paulo vai dizer, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Mas que fé? Ele diz a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Que carta top demais, profunda. Eu li apenas 3 versículos de uma carta que às vezes é muito esquecida, né? Pequenininha, perdida no meio das cartas paulinas, mas a gente vê um verdadeiro tratado teológico aqui sobre salvação, sobre fé, dizendo que a fé não seja cega, porque a fé está fundamentada na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu àqueles que creem nele antes dos tempos eternos. E no devido tempo, ele trouxe então à luz essa palavra. Essa introdução, Paulo vai e direciona, ele traz o destinatário a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Que essa fé seja comum e fundamentada onde? Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador. E ele começa agora com orientações práticas, como toda carta, ainda mais as cartas pastorais, mas tem essa introdução teológica muito profunda. E o capítulo 2, a partir do versículo 11, tem talvez a parte mais importante da carta enquanto teologia, uma questão, um tratado cristológico ali, a partir do versículo 11, capítulo 2. Guarda aí, tá? A gente vai chegar lá pela fé. A razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo está explicando para ele ali, para Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse então ali presbíteros em cada cidade. A figura do bispo, depende da sua tradução. E como eu, Paulo, havia instruído. É preciso então que o presbítero seja irrepreensível. Aí aquela lista que foi apresentada em relação aos diáconos, aqui é apresentada em relação aos presbíteros, que eles não sejam acusados de libertinagem, de insubmissão, que eles sejam encarregados da obra de Deus, e por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja repreensível, porque a obra de Deus é séria. Então ele não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, não pode ser apegado ao vinho, não pode ser violento, nem ávido por lucro desonesto, muito pelo contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. A lista é grande, né, irmãos? Então, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, aquele que deseja ser presbítero, ser do ministério de Deus, ser bispo, enfim, nenhum problema nisso, apenas entender que precisamos depender totalmente da fé que há em Cristo Jesus e de que sim, a lista de responsabilidades é muito grande, muito além de um título, né? Muito além de uma carteira diferente, de um lugar, talvez, dependendo da igreja, diferente que você sente no culto, na disposição cultual ali, litúrgica, muito mais sério, mais grave, muito mais importante do que isso, compreender a nossa responsabilidade diante de Deus. Pois há muitos insubordinados, Paulo vai dizer, muitos que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Paulo está citando aquilo que nós falamos lá, ainda na carta Atos capítulo 15, na carta aos Gálatas no capítulo 2, situações onde um grupo defendia a importância da circuncisão em detrimento do sacrifício que houve em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo diz o seguinte no final do capítulo 1, versículo 16, presta atenção. Eles afirmam, estes, os impuros, os descrentes, enfim, que conhecem a Deus, mas por seus próprios atos o negam. Tem ótimos discursos, mas o discurso não caminha junto com a imagem, não caminha junto com a prática. O discurso, a oratória é muito boa, talvez até envolvente, mas a prática de fé anda totalmente contrário àquilo que eles discursam. Paulo diz, estes são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, começando no capítulo 2, ele diz, você, no caso Tito, que você fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Perceba que uma lista muito prática também,
próxima das cartas a Timóteo, porque são cartas pastorais. Então ele pega a lista de pessoas ali, seja presbíteros, seja homens mais velhos, jovens, enfim, mulheres mais novas, viúvas, cada uma orientando de forma prática como eles, enfim, deveriam se portar, e também como a igreja, como o ministério deveria se portar em relação a estas pessoas, cada um dentro da sua particularidade. Não sendo ali, então, caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas sendo capazes de ensinar o que é bom. Assim, essas mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras. E aí há um detalhe aqui, obviamente, que tem a ver com toda a tradição judaica, né? Uma questão que hoje pode ser lida como um ato preconceituoso, mas que dentro desse contexto tem toda uma observação judaica em detrimento daquela imagem que tinha a mulher como faladeira, como prostituta cultual, como ostentava luxo. A mulher, então, de Deus, a mulher serva de Deus, certo? Deveria ser mais ali recatada, com o melhor dos sentidos dessa palavra recatada aí, que criou tanta polêmica nos últimos anos. Por isso ele vai dizer assim, que estejam ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, Paulo não está dizendo, né, a compreensão nossa em 2020 não é que você não pode trabalhar fora, não possa trabalhar fora, não possa ter um trabalho, um serviço, um emprego, enfim, você mulher. Paulo não está dizendo nada disso. Para a perspectiva da época, para o primeiro século, para a compreensão cultural judaica, em detrimento dessa visão que existia da prostituição cultural ali, Paulo faz então essa ressalva para Tito. Da mesma maneira, encoraja então os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade, usa linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer para aqueles que se opõem a você, que eles fiquem envergonhados por não terem o que falar mal de você. Entendendo então isso como um exemplo. Aquilo que a gente tem falado sobre a importância do discurso e da prática, né? Não apenas a oratória, não apenas o discurso, a fala bonita, a mansa, mas a prática, não fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. E pelo contrário, sermos exemplo e testemunha da uma vida de integridade, fé e verdade. Avançando, então ele diz, porque a graça, capítulo 2, versículo 11, de Deus se manifestou Salvador. E a partir desse versículo 11 começa a ser tratado cristológico muito profundo a todos os homens. A fé, a salvação em Cristo foi disponibilizada para todos. Essa graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, como que a gente se porta aguardando a bendita esperança? Como que a gente se mantém, qual o nosso comportamento de servo de Deus, esperando a iminente volta de Jesus, que pode ser literalmente a qualquer momento? Qual o nosso exemplo, qual o nosso referencial, como tem sido a nossa vida, nosso ministério, nossa família, nossa conduta, enfim, nessa caminhada de fé e esperança em Cristo Jesus. Ele diz aqui que seja uma maneira prudente, e é isso que você deve ensinar. Ele diz no final do capítulo 2, versículo 15, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, e assim ninguém o desprezará. Ele diz, ele, Jesus, se entregou por nós, no versículo anterior, versículo 14, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ao que você tem se dedicado, o que o evangelho que você diz, que você prega, que você vive, tem refletido na sua vida. O capítulo 3, que é o último capítulo, entra sobre conduta cristã, prática de conduta cristã, que é uma prática de paz e não de armas, de paz e não de guerra. Lembre a todos que sujeitem os governantes e as autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não canulie ninguém, seja pacífico, seja amável e mostre sempre verdadeira mansidão com os homens que são bons? Não. Mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo, ele vai dizer, porque houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Houve um tempo em que nós éramos desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. A gente vivia na maldade, a gente vivia na inveja, sendo detestáveis, a gente odiava uns aos outros. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, versículo 4, capítulo 3 de Tito, quando da parte de Deus, nosso Salvador, nos alcançou, foi manifesta então a bondade e o amor pelos homens. Não por causa de atos de justiça praticados, mas
Mais um mais aí. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É pela graça que nós somos salvos. Isso é uma doutrina paulina muito firme, muito forte em todos os tratados teológicos de Paulo. Ele lembra novamente aqui, foi pela misericórdia que ele nos salvou. Isso nos salvou a um propósito nessa salvação.